Boa tarde, garotada. Esse vídeo vai servir de orientações para vocês resolver a nossa atividade número 3. Vamos lá? Ó, essa primeira atividade, observe que eu tenho um quadro para poder dar algumas orientações a vocês e também aumentar o leque de conhecimento de vocês. Como? Nós vamos falar de radiação, ou seja, esse sujeitinho aqui, ó, ele recebe o nome de radical. Radical, ó, como tá ali na folha. O número que fica aqui dentro, ó, a gente acaba chamando ele de índice, como está aqui mostrando na figura. O número que fica aqui, ó, de baixo, essa sombra, vai chamar ele de radicando. Já o resultado, nós chamaremos ele de raiz. Agora, como é que eu posso achar a raiz de um número? Vamos aos exemplos. Aqui observe que ele botou 27. Por que 27? Agora detalhes importantes. Como? Observe que nessa aqui eu coloquei índice 2. O índice 2 ele não aparece. Ele sempre fica somente o desenho do radical. Quando o índice é 3, aí ele vai sim aparecer. Quando o índice é 4, vai aparecer. Quando o índice é 5, ele vai aparecer. Ele só não aparece quando o índice é 2. É tanto que nós dizemos raiz quadrada. Por que quadrada? Porque o índice é 2. Aqui nós diríamos raiz cúbica. Por quê? Porque o índice é 3. E assim, cada um desses aqui eles vão recebendo um nome. Raiz quarta, raiz quíntupla. Agora vamos observar um detalhe. Se você tiver uma boa base de tabuada, vai servir para você achar a raiz quadrada por tentativa. Tipo, aqui ele colocou, ó, raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? É 3 elevado a 3, ou seja, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Observe que eu tive que fazer a minha multiplicação, ó, por ele mesmo, ou seja, pela mesma base, 3 vezes. Por quê? Porque o índice aqui é 3. O índice é 3, ó, a multiplicação de bases iguais tem que aparecer 3 vezes. Com isso, o resultado tem que dar sempre igual ao radicando. A outra forma que seria vocês fazerem é decompor o número em fatores primos. Aí vocês precisam saber o que é número primo. Número primo são números que possuem dois divisores. Se possui dois divisores, ele é chamado de número primo. E quem serão esses dois divisores? Número 1 e ele próprio. Vamos a alguns exemplos. Números primos. Número primo é como eu disse, ele tem que possuir dois divisores. Aí, ou seja, o número 1 é o número primo. Observe que ele só vai ter somente um divisor, que é quem? Ele próprio. Então, ele não é. O número 2 é primo? Será primo, por quê? Ele pode ser dividido por 1 e por ele próprio. Ou seja, eu tenho dois divisores. Se eu tenho dois divisores,
esse número é chamado de número primo. Adiantando, quem seriam alguns números primos? 2, 3, 5, 7. Aí vocês vão dizer, e o 9, professor? O 9 não é primo. Por quê? Porque o 9 é divisível por 1, por 3 e por ele próprio. Com isso, eu tenho 3 divisores. Se ele tem 3 divisores, ele não é primo. Para ser primo, ele tem que ter 2 divisores. E os divisores são o número 1 e ele próprio. É mais ou menos assim. Aí vamos a alguns exemplos. Aqui ele ilustrou a foto de um tabuleiro de xadrez. Se tiver curiosidade de observar, é bem semelhante à dama. Acredito que uma dama vocês já viram ela. Aí o que acontece? A ideia de raiz quadrada, o nome até ajuda, é raiz quadrada. Ou seja, eu posso dizer que raiz quadrada é um quadrado. Por quê? Eu vou ter, olha, o cálculo da área seria como? Base vezes altura. Base vezes altura. Aí, se vocês observarem, no tabuleiro, eles vão ter a seguinte característica, olha. Aqui, você observa que ele está um marrom mais claro e um mais escuro. Marrom claro, mais um marrom escuro. Ou seja, ele vai possuir 8 quadradinhos de um lado. Ele vai ter 8 quadradinhos desse lado, ele também vai ter desse outro. Aí, ou seja, teve a ideia de raiz quadrada, associa um quadrado. Aí até aqui ele me ilustra, olha. Raiz quadrada de 64. Eu tenho que pensar em um número e multiplicado por ele mesmo de 64. E no jogo é fácil de ver. Se tem 8 quadradinhos, a minha altura também será 8, porque ele é um quadrado. Então, a base vezes a altura vai dar quanto? 8 vezes 8, 64. Então, a raiz 64, olha, é 8. Isso é o que quer dizer o tabuleiro, a imagem. Agora, apropriando-se da atividade. Ele deu até um exemplo. Raiz quadrada de 16. Aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar o número 16 e decompor em números primos. Decompor em números primos, já sabe. Você vai utilizar o 2, o 3, o 5, o 7. Agora vamos lá. 16, observe que é um número par. 6. Se ele termina em 6, ele é divisível por 2. Então, 16 por 2 vai dar 8. 8, como vocês observam, é um número par. Se é um número par, ele vai também dividir por 2. 8 por 2 dá 4. 4, como vocês observam, é um número par. Então, se é um número par, ele também vai ser dividido por 2. 4 por 2 vai dar 2. Aqui vocês observam que o 2 vai ser dividido por 2, que vai ser 1. Quando chega 1 aqui, é a hora de parar. Aí o que aqui vocês vão fazer? Agrupar esses rapazinhos aqui, olha. Desta maneira, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aqui ó, vocês podem observar também uma propriedade da multiplicação envolvendo bases iguais. Ó. Repete-se a base e soma o expoente. Ou seja, 2 mais 2 vai dar 4. Eu escrevendo desta forma é a mesma coisa que escrever desta. Agora, como é que eu ia achar a raiz quadrada de 16? Ou por tentativa, você poderia fazer 4 vezes 4 vai dar 16.
Ou poderia utilizar essa forma. Aí vocês fariam isso, olha. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Lembrando, não aparece o índice, então aqui leva-se a crer que é uma raiz quadrada. Aí o que é que você poderia fazer, olha? Esse índice eu posso cortar com esse, assim também temos que cortar com esse, tem que cortar dos dois. Sobra-se o quê? 2 vezes 2, 4. Tá aqui a resposta. Foi o que ele ilustrou aqui, ó. Agora vamos fazer com 49. Aí 49, vocês vão observar, vou apagar aqui. Vocês vão observar vou arrumar aqui, viu, galera? Vamos lá. O que é que vocês fariam? Olha, 49 decompõe em números primos. 49, se você observar a tabuada do 7, ele só vai ser divisível por 1, por 7 e por ele próprio. Como aqui eu tenho que utilizar números primos, seria o 7. 49 por 7 vai dar 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. 7 só vai ser divisível por 7. Chegou 1, era de parar. Aí observe que o 7 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, meu expoente é 2. Aí o que é que eu vou fazer? Olha, a raiz de 49 vai ser quem? 7 elevado a 2. É a mesma coisa que eu dizer que a raiz é igual a 49. Aí, ou seja, se o índice é igual ao expoente, eu posso cortar. Então, a raiz de 49 vai ser 7. Com isso, eu respondo a questão. Ué. Vamos para a segunda. A segunda, ele só está pedindo para você nomear quem é o índice, quem é o radical, quem é o radicando, quem é a raiz. Só isso. Se vocês observarem a figura, vocês vão fazer conforme está aqui o modelo. Vou fazer essa outra aqui. Vou deixar alguns para fazer. Essa aqui, olha, 81. O que é que você pode fazer? 81. Faz aquela barrinha para decompor os fatores primos. Vocês vão observar que 81 vai ser divisível por 3. Se você não souber fazer a continha de cabeça, você faz ela lá. Ó. 81 dividido por 3. 8 dividido por 3 vai dar 2, né? Porque se eu colocar 3, 3 vezes 3, 9 passa. 2 vezes 3 dá 6. Subtraindo, sobra-se 2. Baixa o 1. Então, 21 dividido por 3 vai ser quanto? Vai ser 7, porque 7 vezes 3 é 1. Aí, pronto, tá aqui. 81 é divisível por 3. E vai dar quanto? 27. Acredito eu que agora você já sabe. Olha, 27, vocês vão olhar lá na tabuadinha de 3. Aí vai observar que 3 vezes 9 dá 7. Então, 27 é dividido por 3. E 27 por 3 vai dar quanto? 9. E 9 vezes 3 dá 27. O 9 vai ser divisível por 3 também. 9 por 3 dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. E 3 só vai ser divisível por ele mesmo. Igual a 1 parou. Arrumando isso aqui, eu terei 1, 2, 3, 4.
Aqui, ó. Aí o que eu vou partir para a minha raiz. Lembrando que essa raiz é uma raiz quarta, porque tem 4 no índice. E você arrumando aqui, ó, encontrou quem? 3 elevado a 4. Aí, ou seja, eu posso cortar esse índice com esse expoente. Vai sobrar quanto? 3. Tá feita a resposta. Encerra aqui esse vídeo, para não ficar vídeos longos, viu? No próximo, a próxima página.